disponível para vocês o slide da aula de hoje. Nós estamos na semana 2 do PET 4. A semana 2 vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada, que é sobre o sistema endócrino. Hoje eu vou apresentar uma novidade para vocês, um material de apoio muito bacana, que eu gosto muito de usar nas aulas, acho muito interativo. Eu até printei a página, eu coloquei aqui para vocês no slide, o print da página de um site que chama Planeta Bio. Então, vocês colocando essa descrição na barra de pesquisa, vai abrir esse site para vocês. Esse site eu uso demais nas minhas aulas, porque ele é muito interativo, além de ter exercício para quem, né, principalmente quem está no ensino médio, para treinar para Enem, vestibular, tem videoaula, ele é completo, tá? Aí, lá no site, vocês conseguem acessar todas esses ícones aqui, tá? Então, tá aqui a página inicial e o que a gente vai usar é esse aqui. É essa parte que tá lá na coordenação. Clicando na coordenação, vocês vão para essa parte aqui, que é o que está relacionado com o conteúdo de vocês, que é o sistema endócrino, tá? Então, eu vou sair daqui, porque eu vou usar a página do Planeta Bio, tá? Essa é a página do Planeta Bio, já no sistema endócrino, que é o conteúdo que a gente está trabalhando agora. Então, eu vou usar o conteúdo desse site para explicar a matéria hoje, tá? Então, na semana passada, eu cheguei a falar a respeito dos hormônios, o que são hormônios, né? Que são substâncias que o nosso organismo produz. Eles são produzidos em glândulas. Essas glândulas, elas podem ser endócrinas ou mistas. Só relembrando da semana passada, porque semana passada eu expliquei isso, né? Então, a atividade dos órgãos também é controlada por hormônios. Esses hormônios são substâncias secretadas por glândulas endócrinas ou mistas e atingem os chamados receptores dos órgãos-alvo, através da corrente sanguínea, causando algum efeito, estimulação ou inibição. Existem hormônios proteicos, por exemplo, insulina e adrenalina, e hormônios esteroides, por exemplo, progesterona e aldosterona. Então, essa imagem aqui animada, ela está mostrando que a glândula endócrina, que produz hormônio, ela libera o hormônio, e esse hormônio, que está representado por essas bolinhas aqui, esses hormônios, eles vão, através da corrente sanguínea, chegar no órgão, que ele vai ativar, atuar como estimulante ou inibir, né, algum processo. Então, esse esquema está representando a ação do hormônio no organismo da gente, desde a glândula, onde ele é produzido, até o órgão onde ele vai ter sua função de estimular ou inibir algum processo, tá? Então, aqui no slide 2, né, desse site, está demonstrando onde tem essas glândulas, né? Tanto no homem quanto na mulher. A maioria delas vai ser comum. E aqui a gente tem as glândulas que vão estar relacionadas a hormônios sexuais, tá? Que vão ser específicas. Se for masculino, vai ser produzido no testículo, se for feminino, nos ovários, tá? Isso aqui também, no slide da aula passada, eu utilizei um esquema também para representar isso e usei também um videozinho. Então, para quem não participou, que na semana passada eu não gravei, aí pode ir lá no slide que tem essa imagem também, tá? Então, começando pelo hipotálamo,
mesmo sendo uma região do cérebro envolvida em diversas tarefas, como controle da temperatura corporal, aspectos emocionais, fome, sede, etc., o hipotálamo apresenta neurônios. Esses neurônios são células que vão atuar no sistema nervoso, tá? São células do sistema nervoso. Então, o hipotálamo apresenta neurônios modificados capazes de sintetizar hormônios. Os hormônios do hipotálamo são armazenados na neurohipófise. Então, nós vamos conhecer essa neurohipófise hoje. Dentre os hormônios mais importantes produzidos pelo hipotálamo, temos a oxitocina, ou ocitocina, que é a mesma coisa, e o hormônio antidiurético, que tem a sigla ADH, de hormônio antidiurético, tá? Então, aqui, nós estamos vendo o hipotálamo e a hipófise, tá? Vocês estão vendo a setinha passando aí no slide, né? Eu estou contando que vocês estão enxergando a setinha. Então, o hipotálamo, ele produz oxitocina, e a função dela é estimular as contrações uterinas durante o parto e a ejeção do leite, ou seja, a liberação do leite, né? Também está ligado ao comportamento de afetividade entre a mãe e o bebê. E o hipotálamo também produz o ADH, que é o antidiurético, e a função dele é estimular a reabsorção de água lá nos rins. Então, trazer a água de volta para o organismo, tá? A água que a gente elimina na urina, ela serve para eliminar as excretas, o que precisa ser liberado mesmo. Mas se tiver algum distúrbio com relação a esse hormônio, a gente libera muita água na urina, tá? Então, aqui está trazendo um distúrbio, né, que pode ocorrer no nosso organismo, que é o diabetes insípidos. Ele trata de um distúrbio hormonal caracterizado pelo funcionamento anormal do hipotálamo, que não produz ou produz pouco ADH. Então, se ele não produz ou produz pouco hormônio antidiurético, significa que essa pessoa ela vai ter problema na reabsorção de água, ou seja, ela vai eliminar muita água na urina, tá? E aí, ela pode ter sérios problemas por causa disso, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque aí. Então, nós temos também a hipófise, que é também chamada de glândula pituitária, ou a hipófise, né? Está localizada na base do cérebro. Então, tá aqui o desenho dela. E ela é dividida em duas regiões. Uma região anterior, que é o lobo anterior, ou seria a parte da frente, e uma região posterior, que seria a parte de trás, tá? Então, essa parte da frente, que é o lobo anterior, é a adenohipófise. E a parte de trás, que é o lobo posterior, é a neurohipófise, tá? Então, a adenohipófise, a parte da frente, ela vai produzir esses hormônios aqui. Prolactina, GH, ACTH, TSH, FSH e LH, que eu vou falar a função de cada um deles. E a neurohipófise, que é a parte posterior, na anatomia a gente fala a parte da frente anterior, a parte de trás posterior, tá? Vai produzir a oxitocina e ADH. Tranquilo, gente, por enquanto? Então, aqui nós temos os hormônios secretados pela adenohipófise, que é a parte anterior. A prolactina, ela vai ter a função de estimular a secreção de leite pelas glândulas mamárias. Então, após o parto, né, tem um aumento nesse hormônio para estimular a secreção de leite. E aí, quanto mais o bebê amamenta, mais vai liberar, mais vai produzir hormônio, mais vai liberar leite através da glândula mamária, tá?
GH, que é o somatotrófico, ele é responsável pelo crescimento de ossos, cartilagens e dos músculos. O TSH, que é o tireotrófico, esse hormônio, ele estimula a atividade da tireoide. E aí depois nós vamos ver com relação a distúrbios na tireoide, o que pode ocasionar também. ACTH, que é adrenocorticotrófico, ele vai estimular a atividade do córtex da suprarrenal. Essa suprarrenal é aquela glândula que está em cima dos rins, que também a gente vai ver daqui a pouquinho. LH, que é o luteinizante, o hormônio luteinizante. No homem, ele vai estimular os testículos a produzir o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Na mulher, ele vai atuar no ovário, produzindo a progesterona, tá? E a gente também vai ter a presença do hormônio FSH, que é o folículo estimulante. No homem, esse FSH, ele vai lá no testículo permitir a produção de espermatozoide, induzir a produção de espermatozoide, e na mulher vai estimular o amadurecimento do óvulo e também a produção de estrógeno, tá? Então, lá no ovário, esse óvulo, que também pode ser chamado de ovócito, tá? Tem alguns autores que chamam óvulo só depois da fecundação, mas aí quando a mulher libera esse óvulo, né, que é chamado de ovulação, aquele local onde o óvulo foi formado lá dentro do ovário, ele vai produzir hormônio também, tá? Que é o estrógeno, tá bom? E aqui tem algumas informações com relação ao distúrbio hormonal. Depois seria interessante vocês lerem, mas isso aqui é um conteúdo adicional, no PET não traz isso, tá? Então, eu vou focar mais no conteúdo do PET. Então, nós temos aqui a tireoide. A tireoide, ela está localizada nessa região do pescoço, né? Está aderida à laringe. E atrás da tireoide, nós temos aqui, ó, esses pontinhos amarelos que estão representados aqui, que são as paratireoides, tá? Então, a tireoide, ela vai produzir a tiroxina. Essa tiroxina é a que vai regular o metabolismo, tá? Então, tem algumas pessoas que podem apresentar distúrbio na tireoide, né? E na produção da tiroxina. E aí ela pode desenvolver hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que aí, por exemplo, se a pessoa tiver hipertireoidismo, ela vai ter uma produção muito maior desse hormônio, tiroxina, e aí o metabolismo dela vai ser mais acelerado. Já se ela tiver hipotireoidismo, já é o contrário. Ela tem uma baixa produção de tiroxina e o metabolismo dessa pessoa vai ser mais lento, tá? Então, uma informação interessante aqui, que o iodo que a gente encontra no sal que a gente usa nos alimentos, vocês podem observar que no rótulo está escrito assim, sal iodado, né? Esse iodo que é acrescentado nesse sal, ele vai ajudar nesse funcionamento da tireoide, tá? Então, evitando um problema de saúde, que é a carência desse hormônio, né? E aí pode causar um aumento da glândula e tal. E a tireoide também, ela vai produzir calcitonina. E esse hormônio, ele vai regular a taxa de cálcio no sangue, tá? E aí, como que acontece essa regulação da taxa de cálcio no sangue? Então, primeiro que esse cálcio no sangue, ele vai participar de processos de coagulação sanguínea, tá? Que vai evitar que uma pessoa morra, né? Se ela sofrer um corte, ela não vai morrer de hemorragia. E também o cálcio, ele vai participar de processos de contração muscular. Então, ora o cálcio vai estar armazenado no osso, ora ele vai precisar ir para o sangue para exercer essas funções, tá? Então, aqui
depois vocês podem olhar com mais calma, né? É só mostrando como acontece esse processo. Então, se tiver uma deficiência de cálcio no sangue, é retirado do osso. Então, esse cálcio vai para o sangue. E pode acontecer o contrário também. Se tiver com excesso, o cálcio do sangue ele volta e vai ser armazenado lá no osso, tá? Essa informação também ela é adicional, ela não foi trazida no PET, não. Então, as suprarrenais estão na parte superior dos rins, né, dos dois rins. Então, acima de cada rim, há uma glândula suprarrenal, constituída por dois tecidos morfofisiologicamente diferentes. Então, o que está querendo dizer aqui? Que tem uma região mais interna e uma região mais externa. E aí, as células que compõem essa região interna, elas são um pouco diferentes das células que compõem essa região mais externa. É isso que está querendo dizer, tá? Então, essa região mais interna que ficou de amarelinho aqui, que está sendo chamada de medula, essa região é que vai produzir adrenalina e noradrenalina, que vão ser liberados em situação de estresse, medo e alerta, tá? E aí, elas vão aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, que vai permitir com que a pessoa, por exemplo, num susto, ela consiga correr muito rápido, né? Ela tem uma reação mais rápida, tá bom? E aí, esses outros aqui, se vocês quiserem ler depois, né? Podem ficar à vontade, mas eu não vou atentar a eles, porque não para o 8º ano, tá? Para quem tiver curiosidade, pode ficar à vontade. Que o material aqui, ele é mais amplo, tá? Então, estou restringindo ao que o PET está trazendo de informação. Então, nós temos também o pâncreas, que é uma glândula mista. Vocês lembram que na semana passada eu falei que o pâncreas, ele vai produzir hormônio e ele também produz substâncias que vão ajudar na digestão dos alimentos. Então, por isso que ele é misto, tá? Então, no sistema endócrino, o pâncreas ele é considerado uma glândula mista, uma vez que tem papel exócrino e endócrino. A parte endócrina do pâncreas é composta por pequenas células denominadas ilhotas pancreáticas, tá? Então, aqui foi feito um corte, esse aqui que é o pâncreas, tá? Então, foi feito um corte para a gente ver por dentro dele. Porque a gente vai ter células, essas aqui a gente chama de células beta, que vão produzir insulina, que é o hormônio que diminui a glicemia, vou explicar o que é isso. E nós vamos ter as células alfa, que vão produzir glucagon. Então, esses hormônios, eles são muito importantes no controle dessa glicemia. E o que é essa glicemia? É a taxa de glicose no sangue. Então, quando a gente alimenta, a gente tem um aumento na taxa de glicose no sangue. Porque os alimentos que a gente ingere, que tem carboidrato, não precisa ser só doce, né? Mas a gente ingerir arroz, macarrão, alimentos que têm carboidrato, eles vão, depois da digestão, para a corrente sanguínea, né? Todos os alimentos, os nutrientes dos alimentos vão para a corrente sanguínea. Os que são ricos em carboidrato, eles vão, no final da digestão, virar glicose do sangue, que é o principal combustível que a gente usa para as nossas energias, para acontecer as coisas dentro do nosso organismo, né? Para o funcionamento do nosso metabolismo. Então, essa glicose que está lá na corrente sanguínea, ela precisa entrar nas células, porque é dentro da célula que ela vai ser usada para converter em energia para a célula. Se a glicose não entrar na célula, a nossa célula não consegue produzir energia e armazenar para a gente, tá? Então, a gente alimentou, passado um tempo, que dependendo do alimento, tem alimento que digere mais rapidamente, tem alimento que digere mais lentamente. Então, passado um tempo, essa glicose,
esse carboidrato que virou glicose, ele vai para o sangue. Então, lá no sangue, a gente tem um aumento na taxa de glicose, ou seja, um aumento na glicemia. Aí, essa glicemia, esse aumento na glicemia, ele vai ser um indicador que vai, como se levasse uma informação lá para o pâncreas para liberar a insulina. Então, aumentou a glicemia, nosso organismo reconhece, libera a insulina. A insulina é como se ela abrisse a porta da célula para a glicose entrar. Então, liberou a insulina, a glicose entra na célula e aí tá tudo ok. Continua o processo lá dentro da célula. Beleza, aí abaixa a glicemia no sangue, né? A taxa de glicose vai baixar porque ela vai entrar na célula, entendido? E aí, o glucagon funciona como então? Então vamos supor não, acontece isso, né? Todos os dias a gente dorme umas 8 horas por dia, então a gente fica um longo tempo sem comer nada, né? Esse tempo que a gente fica sem comer nada, a nossa taxa de glicose no sangue, ela diminui. Porque não veio, a gente não alimentou, então não teve. A gente não está recebendo essa glicose do alimento. Porque a gente ficou muito tempo sem alimentar. Então, nosso organismo percebe que teve uma taxa na glicemia. Então, ele manda um sinalzinho lá para o pâncreas e ele vai liberar, então, glucagon. O que esse glucagon vai fazer? Vai aumentar a taxa de glicose no sangue, tirando essa glicose do músculo, por exemplo, tá? Então, vamos observar, acredito que no próximo slide tem um videozinho com relação a isso. Mas só resumindo, então, a insulina, ela vai permitir a entrada de glicose na célula, tá? E aí, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, que ela é insulino dependente, aconteceu alguma coisa que essas células elas não estão produzindo insulina ou elas produzem pouca insulina. Aí a pessoa precisa injetar, né? Ela faz o uso diário da insulina para conseguir manter a taxa de glicose no sangue mais ou menos estável. Outra coisa, quando a gente vai fazer exame de sangue, que fala para a gente fazer jejum, eles pedem para poder calcular essa glicemia, tá? Por isso que eles pedem jejum para eles conseguirem verificar essa taxa e ver se o nosso pâncreas está funcionando direitinho, tá bom? Aqui é o esquema que está mostrando o funcionamento da insulina e do glucagon com relação ao controle da taxa de glicose no sangue, tá? Então, tem 2 exemplos. Na primeira situação, após uma refeição, a gente tem um aumento da glicemia. Então, as células beta, elas são estimuladas a liberar insulina no sangue. Então, alimentou, teve aumento na glicemia, isso manda um sinal para as células lá no pâncreas liberarem insulina. Beleza. Então, o que essa insulina vai fazer? Vai facilitar a entrada de glicose na célula, por difusão, isso é um processo onde vai sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, e facilita a conversão de glicose em glicogênio também, quando ele é superior à taxa necessária, tá? E aí diminui a taxa de glicose no sangue. Em situação 2, em jejum prolongado, que a taxa de glicemia fica muito baixa, as células alfa são estimuladas a liberar glucagon no sangue, que vai facilitar a conversão de glicogênio em glicose. Então, a taxa de glicose no sangue baixou demais, aí a gente tem a conversão de glicogênio, que é como se fosse a glicose armazenada no músculo, ele vai ser quebrado e converter em glicose e liberar lá no sangue, tá? Então, essa taxa ela não pode nem elevar demais e nem baixar demais. O nosso organismo o tempo todo está controlando isso, tá? Então, esse conteúdo que eu extraí
desse site, Planeta Bio. Ele está até um pouquinho além do que o PET trouxe, tá? Mas eu acho muito mais fácil compreender utilizando os esquemas que eles apresentam. Então, vou voltar aqui no slide, porque eu achei na internet também um mapa conceitual. Aqui eu não sei se vai ficar muito bem visível, que é só um resumo das glândulas e dos hormônios que elas produzem, tá? É só um resumo do que eu já disse, ok? Agora eu vou apresentar 2 vídeos que são as sugestões que o PET trouxe para vocês, tá? Aí, esse vai falar da ação da insulina e do glucagon, e o outro vídeo é um resumão para fechar o conteúdo. Ai, desculpa, passou. O pâncreas produz 2 hormônios importantes na regulação da taxa de glicose no sangue, a insulina e o glucagon, que irão ser secretados a depender da necessidade do organismo. A insulina é produzida quando o corpo está com hiperglicemia, agindo para que ocorra a glicogênese. Em momentos como, por exemplo, após refeições fartas em carboidrato. A glicogênese é um processo de estocagem de glicose em forma de glicogênio e tem a finalidade de retirar o excesso de glicose do sangue e transportá-las para dentro das células do músculo, que podemos chamar de glicogênio muscular, e também armazena no fígado, que chamamos de glicogênio hepático. Já o glucagon é produzido em momentos de hipoglicemia, ou seja, quando a quantidade de glicose no organismo está muito baixa. Geralmente ocorre em jejuns ou longos intervalos entre as refeições, podendo causar tonturas, fraqueza, dores de cabeça e até desmaios. Isso é um sinal de que falta glicose para o cérebro, já que o cérebro é um órgão que depende exclusivamente de glicose na obtenção de energia para suas células. Em sinais de hipoglicemia, o pâncreas irá produzir o glucagon com o objetivo de transformar o glicogênio que está armazenado em nossos músculos e fígado em moléculas de glicose. Após isto, o glucagon irá carregar a glicose liberada para a corrente sanguínea, fazendo com que a concentração de glicose no sangue seja normalizada novamente. Quando o pâncreas não funciona, ou funciona de maneira deficiente, ocorre a falta ou baixa produção de insulina, provocando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou diabetes gestacional, que são doenças causadas justamente pelo excesso de glicose no sangue. Juntos, insulina e glucagon equilibram e controlam o teor de açúcar no organismo através de mecanismos de retroalimentação, também conhecido como feedback positivo e feedback negativo. Temos um vídeo no canal falando sobre esses mecanismos. Você pode assisti-los clicando aqui no card, ou no link que estará na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, para que possamos continuar. Essa foi a primeira sugestão do link lá no PET. Essa é a segunda sugestão. O sistema endócrino é um sistema regulatório interno que ajuda a manter, integrar e regular as funções corporais, proporcionando estabilidade ao meio interno. Os órgãos do sistema endócrino são denominados glândulas. Elas podem ser endócrinas, exócrinas ou ambas. As glândulas se dividem em 3 grupos: glândulas puramente endócrinas, que são a hipófise, a pineal, a tireoide, a paratireoide e a
glândulas suprarrenais. As glândulas que também atuam em outro sistema, o hipotálamo no sistema nervoso. Pâncreas, que atua no sistema digestório. O timo, no sistema imune. E as gônadas, no sistema reprodutor. E o terceiro grupo, os órgãos que contêm algumas células endócrinas, que são o coração, os rins, além do fígado e do intestino delgado, que não serão abordados aqui. As glândulas secretam mensageiros químicos denominados hormônios. Os hormônios são secretados na corrente sanguínea para atingir determinado órgão-alvo ou célula-alvo. Os hormônios são responsáveis por diversas funções, como reprodução, crescimento, desenvolvimento, contração e relaxamento muscular, respostas a estresses físico e fisiológicos, síntese proteica, alteram a permeabilidade da membrana celular, entre outros. Os hormônios se ligam a receptores no alvo, iniciando respostas bioquímicas, chamadas de mecanismo de ação celular do hormônio. O termo meia-vida de um hormônio é o tempo necessário para reduzir a concentração do hormônio pela metade. É uma boa indicação de quanto tempo o efeito do hormônio persiste. As várias células endócrinas do corpo são estimuladas e secretam seus hormônios por meio de 3 tipos de estímulo: humoral, hormonal e neural. Humoral são as oscilações nos níveis de íons e nutrientes. Por exemplo, as células da glândula paratireoide monitoram diretamente a concentração de íons cálcio no sangue. Qualquer declínio nessa concentração, elas secretam um hormônio que age no aumento de cálcio nos níveis sanguíneos. Outro exemplo, aumento de glicose no sangue. O pâncreas libera insulina, que promove a entrada de glicose nas células. Então, os níveis de glicose logo abaixam, encerrando a liberação da insulina. Hormonal. Resposta aos estímulos hormonais recebidos de outras glândulas endócrinas. Ou seja, o único propósito é promover a secreção de outros hormônios. Um exemplo, o hipotálamo do cérebro secreta alguns hormônios que estimulam a parte anterior da hipófise a secretar seus hormônios, a qual, por sua vez, estimula a secreção hormonal de outras glândulas endócrinas, a tireoide, a suprarrenal e as gônadas. E neural. A atividade neural afeta a liberação dos hormônios. Exemplo, neurônios simpáticos, durante o estresse, estimulam as células na medula da glândula suprarrenal a liberar adrenalina e noradrenalina durante situações de lutar ou fugir. Podemos classificar os hormônios em 3 categorias. Hormônios esteroides, que são todos derivados do colesterol. Hormônios amínicos, são derivados de um único aminoácido. E hormônios peptídicos, são a grande maioria, são aminoácidos unidos. No próximo vídeo eu vou falar sobre cada uma das glândulas, cada um dos seus respectivos hormônios. Eu vou ficando por aqui.
Até a próxima, um abraço. Então, esses 2 vídeos foram sugestão lá do PET para complemento do conteúdo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou encerrar a gravação. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ligar o microfone ou pode escrever no chat. E aí eu vou conseguir visualizar agora.